Bom dia, pessoal, bom dia. Hoje 9 de abril de 2022. Estamos aqui às portas de uma extinta usina, né? Uma usina já fechada, falida e conhecida por muitos aqui em Pernambuco. É a usina Frei-Caneca, né? A famosa usina Frei-Caneca. Usina que no seu auge, na década de 80 e no início da década de 90, produziu muito açúcar e muito álcool, né? Produção alta, tinha uma qualidade enorme de açúcar. Hoje em dia se encontra dessa situação que vocês estão vendo aqui. Aqui essa parte principal que nós estamos vendo aqui era a destilaria de açúcar, de álcool, aliás, me desculpe, perdoe pelo erro. Era a destilaria. Aqui ainda vocês veem as dornas que estão no lugar. Aqui onde ficava esse prédio era a destilaria, onde ficava as colunas que produziam o álcool, né? Isso também fazia parte da destilaria, esse prédio aqui. E mais para frente ali era o laboratório, né? O laboratório analisava todo o processo, né, de álcool e açúcar, né? Mel, caldo, água, bagaço, tudo isso é feito aqui. Mais ao fundo você vê os tradicionais bueiros, né? Das usinas antigas, todas elas têm isso. E é proibido por lei, né? Que é patrimônio histórico, né? Derrubar esses bueiros. Quando você passar, quando tiver usina antiga, tem esses bueiros aí. É triste a história dessa usina. Mas lá ao fundo se encontra a garagem. Se encontra a garagem. Hoje não tem nada, tem alguns caminhões se acabando, né? Os dois últimos caminhões, segundo tive informação lá na portaria da usina, que ainda funciona. Os dois últimos caminhões. Inclusive meu pai, né, trabalhou em um. Foi leiloado, né? Foi vendido por causa de dívida trabalhista. Aí o último saiu a semana passada, né? E os que ficaram é apenas só a carroceria ou então o chassi, né? E a boleia. É o que ficou do caminhão. O motor não tem mais, tá? O ferro já tomando de conta. Se vocês verem aqui, essa parte que está aberta ali, que dá para visualizar até o mato atrás. Atrás desses prédios aqui era onde funcionava, era o pátio de cana. Era a fabricação, atrás dessas duas árvores aqui existe uma fabricação grande, alta, né? Onde funcionava todo o prédio, todo o processo de cozimento de açúcar, né? E também foi removido tudo, hoje não tem mais nada. O pátio foi vendido, as ferragens, né? As ferragens da fabricação também. Eu tive o prazer agora há pouco entrar e olhei onde tinha o silo de açúcar e o decantador. Hoje em dia está só a base dos dois, né? Não tem mais nada. Pronto, praticamente acabou tudo, só está a alvenaria em pé, né? E aquela parte de ferro da estilaria, que segundo dizem, né? É uma esperança que há, que o dono assim estava falando, né? O dono dessa unidade, que tem uma usina chamada Alta Paulista, né? Muitos que moram em São Paulo, no interior, devem conhecer essa usina Alta Paulista, que uma parte dela foi da Frei-Caneca, né? Foi tirada daqui na década de 90, quando fechou essa usina. Na década de 90, mais ou menos no ano de 98 por aí, foi levada algumas ferragens dela, da fabricação de açúcar e moeda, para essa unidade, né? Alta Paulista. E a esperança que há é que voltará a produzir alguma coisa aqui, né? Não mais álcool de cana, né? Que é o que a gente mais conhece. Mas disseram que, no caso foi a portaria, que o que vão fazer aqui é álcool feito de milho, né? Essa, essa é a esperança que há para essa região de Jaqueira, né? Que essa usina se encontra na cidade de Jaqueira. E se fizer isso, com certeza, né? Eu acredito que pode ser a ideia, porque a destilaria, a coluna da destilaria está em pé, né? Não a coluna, mas as colunas do prédio. E as dornas, né? Estão lá intactas, né, ainda, né? E pode ser que queiram fazer isso, porque é um processo mais simples, né? Para fazer álcool de milho, né? É apenas a unidade, precisar de uma caldeira e alguma coisa para triturar o milho, né? E levar para as dornas para fermentar, né? Para poder sair o álcool. É coisa muito mais simples. Eu não conheço muito nessa área não, mas é praticamente isso, né? Aqui vocês veem, mas ao fundo, né? Bem ali. Aquela parte ali era a sonda, onde está aquele prédiozinho lá atrás, funcionava a sonda, uma portaria e outra balança. Aqui no caso tinha duas balanças, né? Já no início da década de 90. Ficou a entrada nessa área aqui e bem lá ao fundo funcionava a saída, né? Mas na década de 80 ali funcionava a entrada e saída, era num lugar só. Pronto.
Aí nesse prédio aqui você vê, aí funcionava a fabricação de açúcar, caldeira, tudo naquela região ali. E aqui era moenda, e aqui vocês vão ver, aí dá pra ver até a parede ainda do pátio, né? Um paredão de pedra. Dá pra se ver aqui, ó. Onde já não tem mais nada, né? Na verdade é a decadência do nosso Brasil, né? O Brasil aos poucos vai entrando em decadência, tudo por conta também dos nossos políticos, né? Não é falando mal de ninguém não, mas a gente vê que os nossos políticos eles não têm aquela ideia, né, positivista, né, para a gente conseguir fazer do Brasil sempre um Brasil melhor, né? A tendência deles é pensar em si só, pensar no próprio bolso e esquecer do povo, né? Esquecer do povo, né? Porque uma unidade dessa fechada, quanto tantas outras já fechou no Brasil, quantos empregos, né? Eu lembro, tenho uma noção mais ou menos, que eu era criança na época, e essa unidade aqui, ela gerava cerca de 600 empregos, de 500 a 600 no período de moagem, e sem contar o campo, né? Que também tinha uma quantidade enorme de gente. Aqui era uma barragem, onde tinha umas bombas também que ajudavam a pegar água, acredito por água tratada para destilaria, né? Que geralmente tem esses rios de água limpa, usada para tratar mais ainda a água e mandar para a destilaria para fazer o álcool hidratado, né? E era aqui. Aqui funcionava uma roda d'água também, que pertencia ao Colégio São Joaquim, né? O Educandário São Joaquim, né? É um colégio histórico que é situado aqui em cima, atrás dessas árvores aqui. E a gente está em funcionamento, né? Pertence à Santa Casa, né? A Igreja Católica que administra esse colégio. Pronto, pessoal. E a usina está aqui, ó, na decadência total, né? Há uma esperança ainda de botar ela para moer, mas de outra forma hoje em dia, né? Toda essa estrutura que vocês veem era a fábrica, né? Fábrica de açúcar, tudo funcionava aqui nessa região, né? Mas a esperança é que ela volte a fazer pelo menos, né, o álcool de milho, né? Embora que emprega mais pessoas, o mais importante é que está gerando emprego, né? Embora que hoje ainda tem pessoas trabalhando, porque essa usina tem uma hidrelétrica ainda, com certeza, né? E precisa de pessoas para manter ela rodando. Tem uma portaria que ainda funciona, tem algumas máquinas, né? Que precisa de pessoas para trabalhar, e tudo isso está aqui, né? Mas o resto aos poucos vão se acabando, né? Essa é a história da usina Frei Caneca e de outras unidades. Eu gosto de falar muito dessa usina porque eu gosto de falar porque a da minha infância foi criada praticamente dentro dessa usina, né? Eu, como gosto de lembrar, meu pai era motorista dessa usina, chamava-se Zé do 15, né? Era Zé Joaquim, Zé do 15. Ele trabalhou por muitos anos aqui nessa unidade e foi da onde ele tirou sustento para sustentar a nossa família, né? Eu hoje tenho 42 anos e esses 42 anos, uma parte dela, né, cerca de 18, 20 anos, foi sustentada com dinheiro que saía dessa unidade, né? Comecei a entrar nessa usina, como eu falei até agora há pouco com um rapaz aqui na portaria. Eu tinha 4 anos de idade, né? Meu pai trabalhava para um fornecedor e dentro da boleia do caminhão, eu pequeno, com 4 anos, já entrava nessa usina, né? A Frei Caneca. Eu entrava aqui, né, escondidinho, né? E eu achava interessante porque eu abaixadinho dentro da boleia, eu achava criança, né? Meu pai dizia, abaixa aí, viu? E eu achava interessante porque, mesmo ali, ó, onde você tá vendo, onde tá aquele paredão ali, tinha 3 pontes volantes aqui nesse pátio, 3 pontes, 2 garras e uma ponte era com uma balança. Que naquela época, né, não existia muita cana mecanizada, a cana era amarrada, né? Amarrada manualmente e jogada no caminhão manualmente também. O maquinário que tem hoje em dia, naquela década de 80 não existia. E eu achava gostoso, porque quando meu pai entrava mesmo aqui, ó, ao lado desse muro aqui, ó, vou mostrar aqui para vocês com o meu dedo. Mesmo aqui você vê essa abertura, meu pai entrava com o caminhão de ré aqui. Aí a ponte volante que tinha uma balança era atrelada às correntes nessa ponte, ela levantava a carga inteira e levava a carga com uma pessoa em cima, viu? Para soltar a carga depois. Que os 4 lados os 2 lados da corrente, né, era preso nessa balança. Aí era jogado a carga todinha em cima da mesa de alimentação. Era solta de uma vez só. E era interessante, eu gostava daquilo, né? Aquela sensação de ver o caminhão elevando, né? Isso acontecia muito.
Eu passei a gostar de usina e amar usinas, todas as usinas, né, que há no Brasil. Eu gosto por conta dessa sensação de lembrança antiga do meu pai, né? E hoje em dia eu trabalho dentro de usina, vivo de usina, né? E é minha vida, né? É minha vida. Eu até aqui relatando uma coisa, até emocionado por conta da lembrança, né? Que é tão boa, né? De saber que um dia isso aqui foi próspero e eu aprendi a gostar daqui, né? Tenho saudades. Hoje moro muito em Alagoas, né? Moro em Alagoas, né, praticamente. Trabalho em outras unidades, mas a lembrança da usina Frecaneca é grande no meu coração, né? Acredito que minha irmã, que vai assistir esse vídeo também, Beta, meu irmão Nildo, Antônio, né? Que também trabalharam aqui nessa unidade, né? Eles vão ver esse vídeo e vão ficar também emocionados, né? E a todos que vai chegar essa informação, né? Que um dia chegou a trabalhar aqui, ou teve um parente, ou o próprio pai, né? Como eu, trabalhou aqui, né? Um abraço a todos, é o que eu desejo a todos. Um ótimo bom dia, uma boa tarde, boa noite. E que isso aqui fique de recordações. Espero que vocês toquem no like do vídeo, compartilhem, né? E se não for inscrito, se inscrevam no nosso canal. Um abraço, fiquem com Deus.